Mateus 11, 28. É o famoso vinde a mim. É um versículo só, vamos todos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Até aí. O 30 para a gente finalizar, porque finaliza ali a mensagem. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Esses 3 versículos, feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te exaltamos, porque Tu, Senhor, és o único digno de glórias, de honra e de louvor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nos alegramos em Ti nesta manhã, Pai. Entendemos que Tu nos trouxeste, ó Deus, a este lugar, para prestarmos, ó Deus, este culto, esta celebração ao Teu nome. E, ó Deus, quando celebramos o Teu nome, Senhor, também somos abençoados. E nós queremos rogar a Ti, Senhor, fala aos nossos corações. Dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, entendimento. Renova, Pai, a nossa mente. Renova, Pai querido, as nossas vidas nesta manhã pela Tua palavra, pela Tua santa presença, bendito Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, numa empresa onde a gente tenha máquinas funcionando, seja veículo, seja uma máquina de uma indústria, uma fábrica, seja qual for a condição daquela máquina, ou mesmo que não sejam máquinas, que sejam situações, coisas, pessoas. No que diz respeito às máquinas, existem 2 tipos de manutenção. A manutenção ela é uma coisa que precisa ser constante. E existem 2 tipos de manutenção. A manutenção corretiva, que é quando uma máquina apresenta um defeito. Ontem eu fui trabalhar, né? E eu fui de veículo. Quando eu estava ali no meio do trabalho, um dos seguranças do estacionamento, que a gente conhece, né? Não conheço todos os seguranças lá trabalham, mas esse a gente conhece, porque trabalhou com a gente aqui quando estávamos em Campo Grande. Ele ligou para o meu setor, me procurando, falando assim: olha, quando eu atendi a ligação, ele falou assim: Lopes, o pneu do seu carro, né, parece que está furado, porque ele está completamente vazio. E aí depois do almoço eu fui lá e constatei, estava vazio e estava furado. Eu tive que, pela primeira vez em alguns anos de utilização desse veículo, trocar o pneu. Deparei com situações assim, mas foi uma manutenção assim corretiva. Precisou de alguma coisa pontual e ali eu fiz a manutenção inicial, a troca do pneu, né? Depois, no dia seguinte, eu levei no borracheiro para consertar o pneu que estava furado. Então, é uma manutenção corretiva. Mas existem também as manutenções preventivas. O que é uma manutenção preventiva? A máquina não está com defeito, mas você leva antes para ver se tem a possibilidade de apresentar algum defeito. Então, é uma peça que vai ser trocada porque ela já está desgastada, ela não teve ainda um problema a ponto de parar a máquina, mas ela precisa ser trocada antes que dê algum problema e pare a máquina. Então, é uma manutenção de prevenção. Você tem esses 2 tipos de manutenção: corretiva, quando apresenta um defeito, e preventiva. Antes de apresentar o defeito, você se antecipa e já faz a manutenção naquela parte da máquina que é preciso ser revisada. Na vida, irmãos, nós precisamos desses 2 tipos de manutenção. Nós fazemos a manutenção corretiva quando uma pessoa ainda não conhece o Senhor Jesus. E aí,
Irmãos, uma pessoa que está lá no mundão, ela está apanhando direto, ela está sendo maltratada, ela está cheia de mazelas e feridas na sua alma. Ela precisa de uma manutenção corretiva, ela precisa do Senhor Jesus Cristo, trazendo paz, alegria, mudança na sua vida. Então, ela vem a Cristo Jesus, e esse versículo que Jesus fala assim: vinde a mim todos os que, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós levantamos a nossa mão para Cristo Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, nós ganhamos a vida de Deus em nós, amém? Foi feita uma verdadeira manutenção corretiva. Teologicamente, disse que aconteceu a restauração do espírito. Houve ali a regeneração. Você já ouviu falar nessa palavra, regeneração? O nosso espírito foi regenerado. O que é uma coisa regenerada? Ela foi como o nosso espírito foi como se fosse ele recriado, refeito por Deus. A palavra de Deus diz que nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa está fora dos propósitos de Deus para a sua vida, e ela entende que o melhor para a sua vida é Cristo Jesus, ela aceita o senhorio de Cristo, a salvação que Cristo tem, ela tem ali na sua vida uma manutenção corretiva. O seu espírito, ele é recriado por Deus. Acontece a regeneração. Então, manutenção corretiva. No dia que nós aceitamos a Cristo Jesus, aconteceu esta manutenção. Nos dias que se seguiram, nós vamos acumulando coisas diante de Deus. Nós vamos acumulando coisas que muitas vezes nós não levamos para Deus. E aí nós precisamos, dia após dia, dessa prevenção. E aqui, nesse texto, está assim, o caminho não só para correção, mas também para prevenção. O primeiro aspecto que ele fala é o vinde. Irmãos, muitas vezes, mesmo depois de conhecer a Cristo Jesus, mesmo depois de entregar as nossas vidas a Cristo Jesus, nós insistentemente queremos resolver as questões que se nos apresentam no nosso dia a dia, sem irmos a Cristo Jesus, sem apresentarmos a Ele aquilo que nós estamos passando, quando na verdade a solução Ele já deu para tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Vinde a mim. Nós precisamos ir a Ele, nós precisamos apresentar a Ele todas as questões da vida. E como é que a gente faz isso? Hoje na classe da EBD de batismo, nós estávamos falando sobre oração. Através da oração, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, E essa atitude de ir até Cristo é quando nós temos por hábito colocar na presença dEle, diante dEle, tudo aquilo que nós estamos vivendo na nossa existência. Seja, irmãos, em que área da vida for, seja no aspecto familiar, eu costumo dizer que na família existe uma linha muito tênue. O que é uma linha tênue? É uma linha quase invisível, frágil, obrigado, irmã Noemi, quase que não consegue ver, que separa a paz do alvoroço, da falta de paz, do congestionamento, da confusão. Então, na nossa família, nós devemos ir a Cristo Jesus, apresentar a nossa família todos os dias. Por quê? Porque às vezes está tudo em paz, de repente uma coisinha à toa, de nada, a coisa tira a paz no ambiente familiar. Então nós devemos apresentar
dia a dia a nossa família diante de Deus. E por que não dizer na questão do trabalho? O nosso trabalho precisa ter constantemente ser apresentado diante de Deus. O nosso dia a dia, as nossas amizades, todas as questões da vida precisam ser apresentadas diante dele. E ele fala assim: vinde a mim, é a primeira deixa. A segunda é a seguinte, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo, ou tomar a canga, como diz uma outra versão, o jugo é aquela parte de madeira que é colocada sobre o animal para arar a terra. Então você coloca o jugo ali, é onde o animal vai puxar, vai tracionar, né? Vai pegar ali no pescoço, na parte do animal, que ele vai puxar o carro, seja qual for. Ele diz que o jugo de Cristo é suave. Indica o seguinte: nós não somos animais, mas nós precisamos continuar a vida. E para essa continuidade da vida, ele faz a linguagem, a comparação, a analogia com o jugo do animal. Para continuar a vida, nós precisamos ter esse jugo de Cristo sobre as nossas vidas, porque ele diz que assim como existem jugos suaves para os animais, né, existe, para nós continuarmos a vida, nós teremos essa suavidade com Cristo Jesus. E aí ele fala assim: aprendei de mim. Eu acho que aqui é que está o grande chavão, a grande chave para a existência da vida. Ele fala assim: aprendei de mim. Me lembra quando ele colocou essa questão para Josué. Coloca para a gente, Lincoln, o texto de Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9, ele fala assim, Deus está dando um chá de ânimo para Josué. Ele fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 10, por favor. Então deu ordem a Josué, os príncipes, dizendo, coloca o 8 para a gente, Lincoln. Esse o versículo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dando um chá de ânimo para Josué, porque ele assume a liderança do povo de Israel no lugar ninguém menos de que Moisés. E aí ele assume a liderança, Josué. Deus não fala para Josué se armar, ele não dá nenhuma estratégia militar, ele não faz assim nenhuma orientação bélica de guerra para que ele resolva os problemas dele. A única orientação que ele dá para Josué é essa que está aí no versículo 8. Não cesses de falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite. Por quê? Porque Josué precisava aprender as verdades do reino, as coisas concernentes ao reino, para lidar com a vida. Nós não somos diferentes. Quando Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, ele está dizendo que nós precisamos reorganizar a nossa existência de acordo com os valores que ele nos ensinou, de acordo com os valores do reino de Deus. Por quê? Porque toda vez que nós andarmos segundo esses valores, nós vamos estar manutencionando
mantenindo a nossa existência de forma que não haja necessidade de uma correção, de uma manutenção corretiva. Quando a coisa dá ruim para a minha vida, quando a coisa dá ruim para a tua vida, certamente é porque em algum momento, em algum ponto, nós deixamos de observar, deixamos de guardar, deixamos de, assim, cumprir algum dos ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas. Aí a coisa dá ruim, irmãos. Por quê? Ele fala assim, ensinando-os, não cesse de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E o resultado? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está dentro dessa linha do aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele fala, e achareis descanso para a vossa alma. É como Josué está ali, Deus está falando ali para Josué, né? Então, tudo que fizeres prosperará, e você vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós pensamos às vezes que aquilo que Deus pede de nós é algo pesado, é algo muitas vezes que seria até impossível, mas não é. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Nós é que não sabemos o que é o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos, dia a dia, aprender de Deus. O salmista, ele faz uma oração e ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de uma forma tal que alcancemos coração sábio. Irmãos, em todo texto bíblico você vai ouvir um clamor pelo aprendizado. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Irmãos, aprender a palavra de Deus dia a dia é uma necessidade sua, é uma necessidade minha, é uma necessidade da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, para a gente finalizar essa reflexão, eu prometi para mim e para meio mundo que não seria breve, já fechei aqui para parecer que está acabando. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele fala assim, olha, eu falo com vocês isso. Paulo estava falando, né, das ofertas que os filipenses tinham dado para o ministério dele, e ele fala assim, olha, eu falo com vocês isso não porque eu tenha necessidade, e aí ele fala assim, porque eu, na experiência que eu tenho com Deus, eu já aprendi a estar contentes com todas as coisas. O apóstolo Paulo aprendeu o contentamento. Se ele aprendeu, é porque era algo que não existia na vida dele. Porque Paulo era uma pessoa de uma família bem-sucedida, tranquilo, ele era fariseu, ele tinha assim um status antes de aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E aí, quando ele aceitou a Cristo Jesus, ele teve que reaprender muita coisa. Ele teve que olhar com uma nova visão para muita coisa que ele achava que compreendia. Na nossa caminhada cristã é exatamente isso. Nós precisamos ter corações ensináveis para que Deus tenha oportunidade de falar ao coração de cada um de nós. Nós precisamos ter os nossos corações abertos para aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós precisamos ter ouvidos espirituais desenvolvidos para discernir as coisas espirituais com coisas espirituais, como diz o texto ali em Coríntios. O homem de Deus, aquele que é nascido de novo, ele
discerne as coisas espirituais. O homem natural não consegue discernir, mas o homem de Deus, o homem, o ser humano, o homem e mulher, ele consegue discernir. Por quê? Porque ele se alimenta dia a dia das coisas do Espírito, palavra de Deus, orações, estar na casa de Deus, na comunhão com os santos, conversa, com aqueles que realmente vão produzir alguma edificação para as nossas vidas. Então, eu e você precisamos, diante de Deus, aprender de Deus, termos corações ensináveis, ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo. Livro de Apocalipse, diversas vezes uma frase é repetida: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu e você precisamos ter, se não temos, precisamos pedir a Deus uma sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz de Deus. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a ovelha, ela tem uma característica bem interessante. Prometo que finalizo com essa ilustração. Os pastores, chegam num ponto para dar água às ovelhas e chegam diversos rebanhos, diversas ovelhas. E elas se misturam ali tomando água. Mas no momento de sair daquele ponto, um pastor, ele trata o seu rebanho simplesmente com a voz. Ele dá um grito ali. As ovelhas, é incrível, irmãos, elas conhecem a voz daquele pastor, e quando ele dá aquele comando, elas seguem ele. Está tudo misturado, diversos rebanhos ali, mas quando o pastor ergue a voz, ele dá um comando, elas seguem. Vem as ovelhas, somente as ovelhas que pertencem ao rebanho dele. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Amém? Nós precisamos ter corações inclinados para aprender dia a dia de Cristo, porque Ele é manso e humilde, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e nós vamos achar descanso para as nossas almas. A paz que Ele conquistou vai parar nos nossos corações. Amém? Você recebe essa pequena reflexão? Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero